essa? Bora. Família, vamos lá. Vamos começar. Quem foi que pediu pra eu pegar a EMA Ribbon? Quer ver a EMA Ribbon? Tem um tempo que a gente não abre ela aqui, né? Cara, desde que eu mudei. Uh! Uh! Rapaziada. We are fucked. Então, a EMA Ribbon, qual é o problema? Elas são médias muito grandes, vai de 20 a 55, então ela não entrega muito para essa leitura de curto prazo que eu quero trazer para vocês, não, tá? Eu só trouxe a pedido do nosso camarãozinho lindo. Mas vamos começar lendo as nossas médias móveis aqui, tá? Seguinte, galera. Deixa eu abrir aqui a nossa média de 200. Para quem não sabe, essa aqui é a nossa média de 200 exponencial, que leva mais em consideração o curto prazo. E essa aqui é a nossa média simples, que computa todo o histórico de preço, botando o peso igualitário em cada vela. Tá? Então a gente vê naturalmente uma vela, uma média móvel que segue, põe mais peso no recente, computando todos esses 30K mais pesado do que a média de 200 simples, tá? Essas bandas aqui, né, essas duas médias fazem para gente, para a maioria de todo o mercado, o sinal de se nós estamos ou não no mercado de alta ou no mercado de baixa definitivo no semanal. Enquanto nós estamos acima dessas médias, mercado de alta, enquanto nós estamos abaixo dessas médias, mercado de baixa, tá? Adianto para vocês que a gente, ainda assim, né, procurar um reteste nessa média de 200 aqui simples, nos 22 e 500, ou quem sabe até os 25K, que é o que eu falei para vocês, estaria dentro, do meu ver, no espectro do rompimento e de um reteste dessas zonas, agora como resistência no macro, para continuar essa queda cavalar, é o que já engloba a leitura dessa pequena descompressão que eu já tentei antecipar para vocês em tempos gráficos menores, tá? Outra coisa, a nossa média de 9 funcionou mais uma vez para a gente aqui, ó, como resistência para queda entrar logo depois. O nosso rally veio até a média de 9 semanal para depois continuar a cair. Para ser mais exato, média de 8, né? A média de 9 chegou um pouquinho mais alta. Então, você pode escolher a média de 8, de 7, de 9, aí fica com você, faz o backtest e escolhe o que funciona melhor para você. Mas agora, eu espero minimamente que essas médias tenham alguma interação. Eu não sei se necessariamente, e honestamente eu acredito que a gente só vai despencar de baixo lá, para revisitar os 17 baixo, ou quem sabe até os 18, 19 baixo, se ao longo do início do mês de julho a gente observar toda aquela cagada colossal acontecendo, tá? Inclusive, vamos até. Deixa eu só ver se eu tenho isso aqui. Era pra eu ter, tá? Rapaz. Segundinho. Porra, Rodrigo. Eu vou achar isso depois. Mas anyway, eu passei pra vocês qual é o calendário do mês de julho, que eu não tenho agora, mas eu vou puxar pra vocês na próxima live. Que é o seguinte: o mês de julho vai ser absurdamente caótico, assim. A gente tem muitas coisas, muitos dados importantes saindo, fechamento do meio do ano, muita coisa importante acontecendo. A gente pode, ao meu ver, observar, sendo bem sincero, mais um despejo bem forte. Mas aí, honestamente, baseado no realocamento que geralmente acontece nas carteiras do meio do ano em diante, é bem normal isso, boa parte dos gestores fazem rebalanceamento de carteira no meio do ano. A gente pode ter sim um ralizinho de descompressão para cima, que pode ser uma realocação aí muito menos arriscada do que anteriormente, mas ainda assim, como eu falei para vocês, os grandes que já viram valor nisso provavelmente não vão dormir no ponto e agora o mercado precisa de menos dinheiro para se movimentar. Lembrem-se disso também. Quando o mercado estava em 50K, precisava do dobro e meio de dinheiro entrando para o gráfico se mexer. Agora, com o gráfico de volta nos 20K, precisa-se de menos dinheiro para esse gráfico se movimentar, tá? Bem interessante também. Beleza. Agora vamos falar no que diz respeito a fechamento, tá, galera? Infelizmente, se a gente fizer um fechamento semanal abaixo dos 20.500, tá? E 20.500 para mim
é o mais importante para a gente conseguir ter algum tipo de segurança a respeito desse rally de recuperação. Se a gente fizer um fechamento abaixo disso, já começa a ficar bem preocupado, porque a gente já começa a computar essa semana, que foi a semana passada, né? Bem ruinzinha, já entendendo isso quase como sendo o pullback dessa zona para continuar essa queda, tá? Infelizmente, essa é uma leitura não descartável. Agora, se a gente conseguir até a sexta-feira fazer um fechamento acima dos 20.500, o mercado todo vai ter um sinal de que é bem possível que a gente sim faça um ralizinho adiante, tá? É bem interessante. E na sexta-feira, o máximo que a gente vai fazer é se preparar para o que pode acontecer no final de semana, que aí a gente faz o fechamento semanal. Mas com certeza, o movimento mais expressivo e importante que a gente tem que controlar agora é o movimento até sexta-feira, que é quando o institucional trada. A gente sabe que é o institucional que move esse mercado agora, a gente sabe que os finais de semana têm sido bem conturbados atualmente, mas ainda assim, pelo último final de semana não ter sido de extrema volatilidade, eu ainda assim sigo botando um peso muito maior na sexta-feira do que no fechamento do domingo, tá? Então até sexta-feira, se a gente não vê um fechamento acima dos 20.570, para ser mais exato, 20.500, é bem possível que a gente sim veja isso embora, tá? Até porque isso aqui é um leve engolfozinho, a gente vê tudo que a gente fez na semana passada já sendo devolvido e mais um pouco, um fechamento abaixo já seria automaticamente bem apocalíptico pra gente, tá? Realmente o semanal tá horrível pra gente. Agora, no que diz respeito a índice de força relativa, mais uma vez, estamos em zonas nunca antes vistas, tá? No que diz respeito a RSI semanal, nenhuma vez, ou arrisco dizer, poucas vezes nós fomos tão fundo nesse RSI semanal. Vamos dar uma olhada aqui na BLX, só para fazer a manutenção dessa leitura. Vou fechar aqui. Olha só. Se a gente for computar esse fundo aqui, rapidinho. Por que eu não estou abrindo logo isso, né? Um segundinho, família, só para eu me ajustar. Olha só, vamos colocar essa linha aqui horizontal perpétua. A gente vai ver exatamente na nossa história, para os últimos fundos, tá? Aqui foi o fundo do bear market de 2018, aqui foi o Corona Dump, e aqui atrás foi o nosso fundo do mercado lá de 2015. Cadê? Aí, e o nosso outro fundo lá em 2011 não chegou nem tão fundo nesse índice de força relativa, tá? Então, pela primeira vez na história, a gente chega tão fundo nesse índice de força relativa, tá? Então, ou seja, é o que eu falo para vocês. A gente pode ficar aqui embaixo mais tempo, com certeza. Mas, cara, sendo bem sincero com vocês, isso aqui é um termômetro da macroeconomia. A gente pode estar chegando numa chegada, de uma virada secular aí, provavelmente, sim. Mas a gente tem que entender, até se o mercado procurar uma virada de tendência secular, que é aquela tendência, a maior tendência de todas, no qual a gente engloba isso aqui, ó. Só para explicar para vocês, no qual a gente engloba isso aqui, ó. Só para vocês entenderem minimamente, a gente engloba parte dessa ascensão, parte dessa regressão aqui como se fosse uma grande pernada, tá? Naturalmente, não quero que vocês achem que o apocalipse acabou, porque agora, meu Deus, isso aqui simboliza que agora vai virar e já era. Não necessariamente é lido dessa forma, por quê? Porque isso aqui é um gráfico que só tem 13 anos. E essa parte inicial do gráfico, que é o início da história dele, talvez não tenha uma leitura da macroeconomia tão importante quanto o que a gente tem hoje em dia. Quando a gente vê o Bitcoin estando super correlacionado com o movimento das ações de risco de tecnologia, faz total sentido que o que está se passando aqui seja muito mais pertinente a respeito de macroeconomia do que aqui atrás. Essas leituras aqui atrás, para mim, fazem muito mais sentido do ponto de vista de análise só do Bitcoin, de uma parte que é a parte gênesis dele, entendeu? Então tem que entender que essas leituras têm as duas nuances. Tanto isso aqui, ao meu ver, mais daqui para frente, como tendo quase como se fosse um termômetro secundário levemente desregulado aí da macroeconomia, e ao mesmo tempo a leitura, né? A gente já vê que essa leitura secular já começa a virar. Não quero instaurar o caos aqui, entendam as nuances de interpretação, não é nem só um, nem só o outro, mas é bem claro para mim de que a gente pode procurar uma correção que vá mais fundo, pode com certeza procurar uma correção que vai mais fundo, mas até se isso aqui for uma virada secular, até se isso aqui realmente fuder, onde não vai mais alto, até se for uma virada secular, geralmente isso acontece fazendo um padrão de simetria, beleza? Até para a gente continuar a cair, ou voltar a cair, lembrando que isso aqui é uma escala log, a leitura tem que levar com grão de sal essas leituras, ultra leituras no macro, mas até
para uma queda mais exacerbada, a gente vai ter que ter um contramovimento, nem que seja para retestar prévias altas, e aí cai depois, entendeu? Aí, infelizmente, a gente vai estar norteado pelo que está se passando lá fora. Até para o mundo ruir agora e para a inflação ficar lá em cima, em algum momento os bancos centrais vão ter que arredar o pé, vão ter que voltar a imprimir, vão ter que se mexer, vão ter que ligar a impressora, vai ter que diminuir a taxa de juros para isso tudo acontecer. Honestamente, o que eu acho que pode acontecer? Eu acredito que provavelmente o maior norte do mercado americano não são mais números. Já puxando um pouco do que o Powell falou, eles estão desacelerando o crescimento em alguns aspectos, que é para fazer com que o supply acompanhe a demanda. Ou seja, uma vez que isso aconteça, não importa onde está a inflação, não importa quantos zeros tenha, eles já vão ter o OK Go de que imprimir já não é mais tão grave assim. E provavelmente isso vai se resumir normalmente e os mercados vão voltar a fazer rallies altistas. A gente pode procurar uma recessão curta, porque a gente está nesse entre né, a cruz e a espada, no sentido de que se você mexe muito na taxa de juros, você gera uma recessão, mas se não mexer na taxa de juros, a inflação vai explodir. Então, esse período conturbado é o que vai zerar esse nosso bear market, inclusive pode até fazer com que a gente vá mais longe. Mas até para uma virada secular, certamente ainda teremos alguns rallies de descompressão no macro, tá? Então, ninguém desesperado aí. Beleza? Temos que levar em conta também que o número de investidores aumentou muito. Faz sentido total, faz sentido total. Sim, sim, eu tenho esse canal aqui, Fernandão, aqui, ó. Se liga, esse é o canal, né? Deixa eu puxar aqui pra vocês. Aqui, ó. Esse canal aqui, né? Eu não sei se é esse que você tá falando, mas os toques pertinentes aqui, ó. Se quiser até esticar ele pra cá, ó. Ainda pega esse topo aqui, tá vendo? Topo, linha média, topo, topo. Mas eu prefiro deixar ele dessa forma. Beleza? Ó, linha média, linha média, linha média. Pode dar uma leve ajuste, mas é a primeira vez na história que a gente rompe ele sim, tá? Com certeza. Mas lembrando, galera, isso aqui é a escala log. A escala log a gente tem que levar com grão de sal algumas leituras, justamente pelo que eu falei. O peso dessa zona logarítmica aqui é muito grande para a gente ter qualquer valor determinístico muito grande se for puxar um valor aqui para baixo, tá? Mas ainda assim, lembrando, né? Só mostra para vocês a informação. E, por favor, entendam, não absorve o que vocês querem absorver, absorve tudo, pelo amor de Deus, tá? Mas lembrando, voltando aonde eu estava, no que diz respeito a índice de força relativa, nós nunca fomos tão fundo no índice de força relativa semanal. Independente disso aqui mais fundo ou não, independente de ir para os 10K, foda-se, eu já estou comprando de maneira mais agressiva no fundo do índice de força relativa. Lembrando, isso não é um conselho financeiro, a minha realidade não é igual à sua. Você pode ter mais que eu, você pode ter menos que eu, você pode se gerir melhor que eu, você pode se gerir pior que eu. Então, dentro da minha realidade, do meu plano que já existe há muitos anos, o meu DCA continua sendo feito e de maneira mais agressiva, porque nós estamos abaixo da média de 200, nós estamos historicamente no maior fundo do índice de força relativa do Bitcoin. Então, cara, honestamente, os maiores tesoureiros, os maiores investidores já sabem disso, já estão de olho nisso. Quem só olha para gráfico já viu isso. Só está esperando o OK Go do macro para poder se jogar de cabeça, ao meu ver. Beleza? Vamos lá. Seguindo, a gente tem aqui o nosso estocástico, que já esboça, tá vendo? Olha só. A gente já esboça um cruzamento aqui, mas tem que tomar muito cuidado, assim como eu falei para vocês, que provavelmente esse rally de recuperação vai vir quando nós retornarmos para dentro desse canal. Tudo que acontecer aqui embaixo, infelizmente, é mais ruído do que qualquer outra coisa, mas esse leve cruzamento aqui, até com essa média, até com a semana fechando nos 20 baixo, até aí, ainda assim, nós temos uma leitura de um momento bullish entrando na jogada, tá? Que no caso seria essa média rápida cruzando acima da média lenta, que é a média vermelha. Beleza? No nosso, como eu falei para vocês, outro sinal que para mim é um sinal bem claro, é um sinal da nossa volatilidade contraindo. Quando a volatilidade começa a contrair, a gente começa a ver um contramovimento entrando aí na jogada, que é um contramovimento na direção contrária à tendência primária, que é a tendência de queda. No caso, nós faríamos algo muito parecido com isso aqui, tá? Não vou me delongar muito mais nisso, mas lembrando para vocês que nós estamos sim desafiando o nosso maior suporte psicológico local e o outro suporte grande só se encontra lá para casa dos 15 a 12K, tá? 15 a 11K, se não me engano, tá? Beleza. No semanal, não quero ver mais do que isso. Lembrando, né, só de maneira bem direta, que nós temos também, né, agora vamos também ser bem pragmático aqui, mas de uma maneira bem clara.
nós temos duas resistências, tá? E já vale vocês marcarem isso no próprio gráfico de vocês também. Deixa eu ver se isso aqui bate com o fechamento. Vou bater o fechamento das velas para ficar mais assertivo. A gente tem essa LTB e a gente tem essa LTB, tá? Essas são as duas resistências mais importantes no macro que vocês têm que prestar atenção. Disparado. Eu vou até botar essa resistência em vermelho, porque ela é a maior de todas. Então eu vou até pegar isso aqui e já vou marcar pra gente. Ó, maiores LTBs em macro. Beleza? Essas são as linhas de tendência de baixa que vocês têm que acompanhar. Essa aqui para o médio prazo e essa aqui para o longo prazo, tá? Notem que a gente com certeza, isso eu já posso dar certeza para vocês, em algum momento a gente vai interagir com essa linha. Agora, se vai ser aqui na média de 200 lá na frente, se vai ser aqui, buscando os 30 para o momento mais bonança da macroeconomia, aí realmente fica muito difícil de deixar isso certo para vocês. Mas, para mim, é óbvio que a próxima interação, provavelmente com um grau de rejeição mais forte, vai ser nessa linha. E, no que diz respeito a médio prazo, nós temos essa LTB em laranja aqui, que provavelmente, né, já dá para ver que ela está bem próxima. E qualquer valorização mais expressiva já dá para ver que até no cenário mais otimista, passar dos 25 já fica praticamente impossível. Tá? Mas, lembrando, probabilities, galera. Probabilities, no que diz respeito à probabilidade, a gente procurar essa linha de tendência aqui, não necessariamente significa que a rejeição vem, só significa que o mais provável é uma rejeição, dado a leitura somente da LTB, e é isso, tá? Minto. Tem que entender que a gente vai chegar aqui e o momento de decisão vai ser dado para o mercado. O mercado vai se decidir nessa zona de gatilho. Se romper, vai ser um porradaço. Se não romper, que é o mais provável, a gente volta para essa tendência de baixa, tá? E dado a cena do macro agora, acho bem difícil que a gente de fato tenha leituras mais bullish na jogada até que o macro comece a se alinhar, tá? Beleza. Agora já fechamos o semanal, vamos pular para o diário. Vamos pular para o diário, que isso aqui já começa a ficar mais interessante. Garfo de chifre a gente tem o quê? Olha só. Lembra que eu estava mostrando para vocês que o garfo de chifre era um termômetro gigantesco para a gente? Que a gente precisava muito utilizar essa zona como suporte? Galera, o rompimento dessa zona aqui já começa a ficar extremamente pertinente para a gente. Agora, se no diário a gente fizer um fechamento abaixo dos 20k, 19.800, 20k, se a gente fizer um fechamento diário abaixo dessa zona, uma vela inteira, aí provavelmente a gente já volta para revisitar esse fechamento anterior dos 19 e os quebrados, e depois, por fim, os 17, 16 lá embaixo, caso isso seja rompido, tá? Mas isso aqui para mim já tem que ficar bem ligado. Outra coisa que eu quero ver aqui é a nossa cunha descendente, que vem lendo legal pra gente esses movimentos. O que eu quero ver é se ela está assertiva. Tenho certeza que ela está, mas eu também não quero ser. Eu quero fazer uma manutenção dessa leitura só para a gente ter certeza de onde a gente está pisando, né? Já dá para ver, ó, esse toque, ela está super bem posicionada. A gente pode, de repente, ó, interpretar isso aqui como se fosse um rompimento, tá vendo? Ó? E a gente ainda assim pega... Ah, não, cara, eu gosto muito dessa linha aqui. Não tem jeito. Não tem jeito. É isso mesmo. Mas eu tô falando, a gente pode pegar, ó, o que me faria talvez dar uma leve ajustada nessa linha é o fato de entender isso aqui, ó, como um rompimento. Olha só, rompimento, reteste, e aí sim a gente tem espaço para tocar lá em cima, tá? Isso aqui já abriria espaço para isso aqui já ser uma rejeição. Mas eu vou deixar do jeito que estava para não alterar as nossas leituras, tá? Vou até esticar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se os toques aqui estão certinhos. Tá certinho. Mais uma vez, sigo esperando a interação com essa linha média, tá? Se já tomar uma rejeição aqui, já vai ficar bem feio pra gente. Se a gente fizer o rompimento dos 18, já fica corroborado o mesmo reteste da zona de chifre, do garfo de chifre que se encontra aqui, tá vendo? Ó? Se a gente de fato perder essa zona, nossa revisita fica algo nessa LTBzinha aqui, beleza? Lembrando, não tô aqui para te falar o que você quer ouvir, tô aqui para te lembrar o tamanho do problema que você tem nas mãos, tá? De maneira, se Deus quiser, o mais unbiased possível, o mais imparcial possível. Beleza, olha só, nossa média de 9 norteando feroz a gente. Notem que a nossa média de 9 foi crucial para a gente aqui para nortear esse possível rally. Notem também
que depois, eu vou traçar o paralelo aqui para vocês, ó. Depois que a gente teve o dump, depois que a gente teve o dump, a nossa primeira interação com essa média de 9, seja via agulhada, porque aqui não veio tanto, mas seja via fechamento, já começa a se apresentar, né, galera? A gente já tem aqui, ó, essa rejeição muito clara, assim como nós tivemos diversas rejeições ao longo do caminho, até que o rompimento veio. Diferente do que a gente está vivendo agora, do que a gente viveu lá em cima, é que aqui em cima a gente tinha uma zona de suporte muito mais clara. Concorda comigo? Muito mais clara. E, mais uma vez, nós tínhamos um espaço muito maior para isso acontecer. Nós temos aqui, infelizmente, uma zona infinitamente maior, né? A gente vê que essa zona inteira funciona como suporte, mas eu acredito que é mais prudente a gente tomar essa zona aqui como sendo a nossa possível zona de suporte de agora. Só para a gente estabelecer, né, um mínimo de um parâmetro de comparação. Ou seja, se a gente perder os 20 mil, a gente precisa perder os 19. Se a gente perder os 19, aí sim que a coisa fica horrível para a gente. Mas a gente pode corrigir até os 19 e os quebrados, 19 cravado, para continuar dentro dessa cena, para continuar num cenário no qual a gente faça o mesmo triângulo descendente, que foi o que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Olha só. Esse foi o triângulo descendente que a gente fez, o rompimento da média, junto com o rompimento da LTB, entregou bastante pra gente. Naturalmente, né? A gente tem que mapear isso dia a dia, mas a chance que a gente tem ainda de procurar esse reteste, procurar esse movimento, para depois fazer o rompimento ainda é muito grande. Eu ainda não descartei mesmo o cenário da gente continuar nesse lenga-lenga para tentar fazer esse rompimento. Olha só, a gente pode ir até o final, até praticamente o final de julho, com o preço sofrendo pra caramba, a gente lateralizando nessa zona, para depois procurar um rally mais expressivo. Mas até que a gente faça o rompimento da outra LTBzinha que eu trouxe para vocês no gráfico de 4 horas, eu sigo com a leitura exatamente do jeito que a gente já vem fazendo, tá? No gráfico diário, para mim é isso, média de 9 vem norteando a gente agora, nossa média de 20 pode ser o nosso destino final, frente ao rompimento desses, olha só, já está nos 22, 23 aqui, até para a gente tentar se firmar em cima e não conseguir, por aí vai, mas para mim as interações estão bem parecidas, tá? O fato dessa média ter virado aqui, na verdade não deu entrada, na verdade a saída a saída foi dada aqui e até agora nada, tá? Até agora a gente não viu essa média apontando para cima, mais uma vez, quando ela apontar para cima pode ser só a entradinha aí via estratégia média de 9, que eu trato legal no nosso curso também, tá? Beleza, no que diz respeito a índice de força relativa, no que diz respeito a índice de força relativa, nós não observamos nenhuma divergência de fundo, tá? Nós não observamos nenhum sinal no diário de que isso aqui está indicando uma reversão mais severa, que isso aqui está indicando, quem sabe, por exemplo, aqui atrás a gente teve uma divergência de fundo, que foi o que leu para a gente esse movimento mais expressivo. Então, do jeito que eu enxergo isso agora é o seguinte, a gente precisa desafiar esse último fundo aqui para a gente ter leituras de divergências mais pesadas. Ou seja, a gente precisa que esse próximo fundo que vem aqui, venha ele nos 19, venha ele nos 20, venha ele no meio termo, não importa. Esse próximo fundo, se ele vier, uh, no caso, paralelo ou descendente em relação a esse, mais o RSI, por já ter agulhado tão fundo na queda, vir um pouco mais alto, aí a gente começa a ensaiar uma divergência maior e aí sim a gente tem uma chance maior de romper essa cena. Mas até então, no diário, eu estou esperando isso tudo desabrochar. Eu estou esperando a gente revisitar, nem que seja brevemente, essa zona para entender qual é a nossa grande zona de suporte. Baseado na nossa leitura do VPVR das análises anteriores, que eu já trouxe para vocês aqui, que eu faço essa manutenção toda a live, olha só, de acordo com o nosso VPVR, não, eu já até marquei isso para gente. De acordo com o nosso VPVR, a nossa zona dos 20K é a zona que mais vai nos segurar. A gente pode mais uma vez agulhar até lá embaixo, pode fazer tudo dessa forma. Inclusive, vamos dar uma olhada como é que tá, como é que ficou esse VPVR aqui. Vou colocar no gráfico de 5 dias, vou diminuir esse troço. Vamos ver qual foi a interação disso. Eu quero ver o seguinte, é isso aqui, ó. Interessante, hein? Olha só, qual é o paralelo que eu quero trazer para a gente aqui? É o seguinte,
Qual é a interação, qual foi a interação de preço com a nossa última camada? Vocês conseguem notar que a nossa interação de maior suporte local entrou exatamente no fundo dessa última zona de acumulação? Pois bem, galera, o fundo dessa última zona de acumulação se encontra aqui nos 17 uns quebrados. Baseado nessa leitura e baseado no cenário pior que é o que a gente está vivendo agora, faz sentido que a nossa zona de lateralização, a nossa zona de maior perigo seja nessa caixa, tá vendo? Até para a gente procurar um ralizinho mais anticlimático, até para isso tudo acontecer, talvez a gente precise lateralizar nessas zonas mais abaixo, tá? A gente observa, inclusive, que os 20 mil não é uma zona tão forte, né, no que diz respeito, né, por exemplo, ao anterior. Essa zona dos 20 mil é forte, mas nem de longe é uma fatia tão gorda quanto que nós tínhamos aqui atrás. Então, acredito realmente que a gente ainda pode revisitar legal esse canalzinho aqui dentro para só depois procurar esse contra-movimento, tá? O que é legal também é que se a gente olhar no gráfico de 5 dias, a leitura fica bem parecida. Notem como a gente fez exatamente a mesma coisa aqui, ó. Fizemos uma LTBzinha, média de 9 vindo, ó. Média de 9 vai passar em algum momento por aqui. Quem sabe a gente faz a mesma coisa, um rompimento, para na média de 9, que por sinal é o reteste dessa prévia alta, aí o mercado pode ir mais abaixo, tá? Bem legal. Bem legal. Bem legal poder traçar esse paralelo para vocês, diga-se de passagem. Beleza, vamos voltar para o gráfico diário aqui e vamos continuar com as leituras. Vamos dar uma olhada no nosso estocástico. Inclusive, já posso até trazer para vocês... Eita porra, olha só, o nosso estocástico já virou até, tá? Jesus! Galera, tá parecendo que a gente vai perder os 20k, mas lembrando que o nosso maior suporte se encontra bem no meio do caminho aqui nos próprios 19k, tá? Não entre em desespero. Até porque quando a gente conseguiu romper essa linha média, agora o nosso próximo suporte vem provavelmente nessa linha média ou no topo dessa caixa aqui, ó. Tá vendo a pertinência dela? Vamos dar uma olhada se essa zona aqui só vai funcionar como esse pullback mais exacerbado em direção aqui aos 18, 19, para continuar essa subida, para ensaiar um possível rompimento. Se a gente for observar, o nosso estocástico aqui é a mesma coisa, ó. Procurou o fundo aqui total, procurou o fundo aqui total, tá vendo? Procurou o fundo aqui total, fez o contramovimento, o nosso foi até mais cedo, ó. Chegou aqui, procurou, blá, 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 e o nosso rompimento veio junto dessa zona, tá vendo? A gente ainda pode tranquilamente procurar um pullback em direção a essas áreas para ainda assim procurar esse rompimento lá na frente, que nem a gente fez na nossa última interação. Beleza? Bem bacana também. Beleza. No que diz respeito à volatilidade, olha só. Olha só. A nossa volatilidade, mais uma vez, continua o seu movimento de contração, tá? Notem, inclusive, como esse movimento todo que a gente fez para cima, tá? Desde esse fundo aqui, ó, com a volatilidade já procurando a sua reversão. Notem como a gente procurou, quando a gente procurou a queda nessa volatilidade em direção para cima, o sentido já estava traçado. Ou seja, nós ainda temos um espaço para continuar caindo. Eu não descarto mesmo essa zona aqui ainda sendo segurada. No pior dos cenários, a gente volta reteste os 19, tá? Acredito que ainda assim é muito perigoso você querer shortar o Bitcoin agora, para swing trade, por exemplo. Ou para day trade também. Tem que tomar bastante cuidado porque essa volatilidade no diário ainda está esboçando resetar, tá? É bem possível que essa volatilidade ainda vá procurar, nem que seja a casa dos 10, de um dígito aqui do percentual de contração do gráfico da volatilidade no diário, tá? Notem, nossa senhora, notem como a gente está exatamente no cenário. Geralmente a gente visita a linha média e aí o mercado se decide. Se rompe, procura a próxima banda, nos 25 e tanto. Se tocar nessa média, que é a nossa média, eu vou até fechar essas médias totais aqui, ó. Nossa média está bem próxima. Se a gente tocar nessa média, fizer um ralizinho, né? Segurou, veio aqui, procurou os 21 e tanto, tocou na média, a decisão vem. Se romper aqui, é gol, rapaziada. Vamos até os 25. Se tomar rejeição aqui, que honestamente é o mais provável, olha onde está a nossa banda, lembrando que essa banda vai continuar a contrair pelas próximas semanas e pode estar bem próximo dos 17k. Então eu acredito honestamente que até para um movimento mais explosivo para baixo, deu tudo errado, tal, antes de qualquer coisa, a gente para interagir com os 19, depois por último com os 17. Tá, sendo bem sincero com vocês, eu acredito que no pior dos cenários, por curtíssimo prazo, a gente não quebra os 17 de jeito nenhum antes de uma outra interação. A gente pode procurar uma outra interação, aí sim rompe, tá?
sendo bem sincero, é a maneira que eu tô vendo. Lembrando, não sou dono da verdade mesmo, isso não é conselho financeiro at fucking all, pelo amor de Deus. Olha só, mesma coisa. Nós ainda não procuramos a interação com a nossa EMA Ribbon. E o que é legal da EMA Ribbon é que essa interação fica muito mais clara, né? Olha só, a gente vem, faz o rompimento, lateraliza, lateraliza, toca nela, aí sim vem a rejeição. A gente pode até trocar diversas vezes nela. Depois corrige, lateraliza, 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 tocou nela, vem a correção. Então o que a gente está fazendo agora? A mesma coisa. Ao meu ver, a gente ainda tem alguns dias aí, quem sabe essa primeira semana de julho toda aí passar, nem que seja lateralizada, né, nem que seja bem coladinha, eita, nem que seja uma, uma semana aí bem ruinzinha, bem lateralizadinha, bem bouncizadinha aqui, até essa média de 20 chegar. Quem sabe a gente faz o mesmo ralizinho, né, tentando fazer esse rompimento que provavelmente não vamos conseguir, para depois continuar essa queda, tá? Lembrando, tudo diz respeito a backtesting. Para as nossas últimas 3 interações no curtíssimo prazo, isso está acontecendo de maneira bem clara, tá? Bem clara. E isso aqui, no caso, acaba se tornando um triângulo descendente, uma vez que a gente volta para retestar esse fundo aqui, já pega 2 toques nessa linha, já conseguimos estabelecer um possível fundo, que nem a gente viu aqui atrás. Lembrando que essa zona aqui atrás, super conturbada, tá? O que provavelmente ajudou bastante essa zona de suporte a ser delimitada foi que nessa queda aqui, ela foi mais reabsorvida. Tá vendo que esses fechamentos vieram aqui? Esse nosso fechamento não veio aqui, nosso fechamento veio acima. Então a gente pode interpretar essa zona aqui como um possível suporte, mas a gente tem que ver exatamente qual vai ser a interação do curtíssimo prazo agora, se essa zona vai reverberar ou não, se a gente vai dar um repiquezinho aqui ou não. Mas lembrando, galera, a tendência de alta é sempre a mais agressiva, tá? Sempre a mais agressiva. Beleza. Deixa eu ver só se eu deixei passar alguma coisa. Não, isso aqui a gente já viu. No diário tá tudo certo. Estamos com quanto tempo de live? Eu tô tentando matar com menos de 2 horas, galera. 1h39, perfeito. Vamos fechar com menos de 2 horas hoje. Ah, é isso aí, mano, Roger. É o que eu falo, cara. Cada um faz da sua maneira, meu bom. Aí vai de acordo com a sua paciência. Se você é swing day, position day, aí é contigo. Eu deixo a cabo de vocês o quanto vocês estão dispostos a assistir as minhas baboseiras aqui, tá? Mas é isso. Ah, hum, tá, beleza. Vamos seguir para o gráfico de 4 horas e dar seguimento nas leituras, tá? Ahn, Agora o que é mais interessante, né? Lembrando, lembra que eu falei para vocês que eu estava esperando na live passada? Agora, dever de casa de quem quiser acompanhar meu trabalho de curto prazo aqui mesmo, volta na última live, pega só o finalzinho dela, os últimos 20 minutos, 30 minutos, que vocês vão ver a análise de curto prazo, tá? Legal de ver como essa LTB já está bem bonitinha, bem casadinha. A gente tinha lido um possível ombro, cabeça e ombro aqui. Agora, então, com essa rejeição, esses 3 toques, a gente pode já até fazer a manutenção dessa leitura, mas eu vou voltar nas leituras anteriores para a gente verificar onde a gente está, tá? Aqui, ó. Nós temos esse possível ombro, cabeça e ombro, tá? Lembrando que eu peguei esses 3 toques pertinentes, esse claro rompimento aqui, que por sinal, né, agora a gente pode traçar uma nova LTB aqui, mas ainda assim eu sigo esperando esses movimentos, tá? Vou até fechar esse alvo aqui. Lembrando, né? Ele ainda está aqui, o rompimento foi aqui, esse reteste pode ser longo e até que a gente faça um fechamento abaixo dos 20 mil, notem a confluência com todas as leituras que a gente vem fazendo aqui, um fechamento abaixo dessa zona invalida completamente esse ombro, cabeça e ombro e a nossa revisita já vem de volta inicialmente, né? Inicialmente desafiando os 19K, que fica exatamente na leitura que eu trouxe para vocês, e depois loucamente, né, os próprios 18 aqui, e depois uma agulhada mais funda nos 17, tá? Mas para isso, a gente precisa de um fechamento abaixo dessa zona. Com o fechamento abaixo dessa zona, aí sim a nossa leitura fica incrivelmente mais forte. E até que isso aconteça, eu sigo esperando esse contra-movimento. Tá? Pode demorar, tudo bem, mas uma vez que isso entre na jogada, aí sim eu fico mais ligeiro. Tá? Outra coisa, se a gente for pegar a leitura confluente com que a gente acabou de pegar desses fechamentos aqui, e no gráfico de 4 horas fica bem mais delicado, né? Mas no gráfico diário fica melhor ainda. Inclusive, a gente pode até pegar e ajustar isso para esses toques aqui, né? Olha o fake out. Jesus amado. Isso aqui é essa LTB tá maravilhosa. E o que é legal é que ela tá super confluente com
um possível próximo rompimento aqui, tá? Mas vamos fazer, cada padrão é uma tese de investimento, cada padrão é uma leitura diferente, uma posição diferente, porém vai, você que já trader já sabe disso. Bom, beleza, vou fechar essa zona aqui para a gente já conseguir, antes de tudo, vamos dar uma olhada nas médias móveis. Olha só, nossas médias móveis já procuraram o rompimento, já nesse exato momento a nossa média de 9 vem nos segurando. O que a gente tem que mapear inicialmente com uma possível reversão é o rompimento dessa média de 9. Rompeu essa média de 9, fechou acima, a gente já começa a ensaiar uma reversão. Até lá, a queda vai continuar. A gente está sendo já sanduichado entre o nosso maior suporte horizontal, nosso maior suporte diagonal de LTB e também agora pela nossa maior resistência localzinha aqui no gráfico de 4 horas, que é a média de 9 e a média de 20. Essas duas médias, ao meu ver, vão ser o que vão nortear melhor a gente, tá? Essa velhinha que a gente está vendo aqui, ó, essa rejeição aqui é extremamente complicada, é uma leitura bem ruim pra gente, na verdade, no sentido de que a gente viu o preço tentar fazer esse rompimento e já procurou a sua rejeição. Notem que as nossas rejeições anteriores também vieram com grandes pavios superiores, tá? Isso aqui já mostra pra gente que o mercado tá numa dúvida desgraçada. A gente tá vendo, e qual é a leitura que eu faço disso? A gente tem uma leitura dos touros claramente defendendo os 20 mil, tá? Isso aqui é muito óbvio. Espero que fique óbvio para você agora. Os touros estão claramente defendendo os 20 mil dólares. Só que qual é o problema? Todas as vezes que os touros defenderam esses 20 mil dólares, nós tivemos aqui, infelizmente, toda essa pressão de compra sendo reabsorvida. Olha só. Reabsorvida, reabsorvida, reabsorvida. Qual é a leitura que eu faço agora? Baseado nessas leituras que a gente tem aqui, os 20 mil já começam a ficar mais fracos, porque a gente já está batendo na porta muitas vezes. Inclusive, a gente rompeu, veio até os 19 baixo 4 vezes. Então, por mais que isso aqui seja uma recuperaçãozinha em U, tudo bem. Já me mostra que, esse fundo está mais fraco, e 2, os ursos estão claramente absorvendo essa pressão compradora agora. Tem que tomar muito cuidado, porque baseado nas leituras que a gente fez no macro, a gente voltar e retestar esse fundo, ou quem sabe até o meio do caminho nos 19, que foi onde a gente puxou no diário, já começa a ser mais provável, tá, galera? Até porque para a gente conseguir procurar um triângulo daquele no macro, a gente precisa navegar por esse mar todo aqui, infelizmente, tá? Mas até que essa zona aqui, e aí eu trago as validações, até que essa validação aqui dos 20 mil seja rompida, até que a gente faça um fechamento de vela inteira abaixo dessa zona, junto com um fechamento abaixo desse gargalo, ainda assim eu sigo esperando que os 20 mil sejam defendidos. Qualquer fechamento abaixo, com volume maior, blá 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 blá, pá em bola, aí sim a nossa queda já está bem endereçada aí, tá? Mas lembrando, não acho que a gente vai despencar para os 12, para os 10 agora. A gente vai com certeza interagir com essa zoninha aqui dos 19 e uns quebrados, né? De 19,219. E por último, com os 18, se isso tudo acontecer dessa forma, tá? Lembrando, julho vai ser altamente apocalíptico, temos uma chance muito grande de procurar mais um fundo, mais um fundão duplo aqui no macro, para começar a ensaiar todo esse movimento horroroso que deve acontecer em julho agora, lá para o final de julho, início de agosto, tá? Bem bacana a gente fazer essas leituras também, tá? Lembrando que isso é só a manutenção. Beleza, vamos dar uma olhada aqui no nosso índice de força relativa. Cara, o nosso índice de força relativa, a gente tem uma leitura bem interessante, tá? Bem interessante, que é o seguinte. Esse fundo aqui, ele só vai se concretizar uma vez que a gente faça um fechamento acima dessas zonas aqui, tá? Se a gente não fizer nenhum fechamento acima dele, isso aqui provavelmente, essa zona inteira é identificada como um topo local e a gente já pode começar a cair. Mas até que, mais uma vez, por isso que é importante você pegar as validações dos fechamentos abaixo. Se a gente conseguir segurar essa zona, tá? Se a gente conseguir segurar essa zona, nós temos o quê? Fundos ascendentes, se a gente conseguir, tá? Lembrando, isso não foi confirmado ainda, mas se a gente conseguir segurar esses fundos ascendentes, por mais apocalíptico que seja, nós estaremos ensaiando uma possível divergência de touro escondido, uma Hidden Bullish Divergence, que nós temos o quê? Fundos ascendentes e fundos descendentes no índice de força relativa. Isso basicamente diz que, independente de qualquer queda que nós observamos aqui, por mais salgada que ela seja, nós resetamos o estocástico. Dá para ver que ainda falta um pouco, a gente ainda pode resetar mais ainda esse RSI, perdão, a gente pode resetar mais ainda esse RSI, contanto que esse fundo se permaneça aqui, ou acima
acima dos 19.900, acima dos 20 mil mais uma vez, qualquer fechamento, qualquer fundo catalogado certinho aqui, mais uma vez vai trazer para a gente essa leitura dessa divergência de touro escondida, e aí sim, nós ainda assim estamos no cenário de procurar nem que seja esse topo aqui dos 21, 22 e depois procurar os alvos posteriores daquele ombro, cabeça e ombro invertido, procurando cerca de 70% do valor do alvo ali, no mínimo, provavelmente, no máximo, perdão, para depois retomar essa queda, tá? Mas essa divergência de touro escondida aqui já me traz uma leitura bem bacana de que sim, os 20 mil estão sendo defendidos e que sim, existe uma esperança probabilística da gente sim segurar essa zona e voltar para revisitar aquelas outras zonas lá. Tá? Quero abrir o estocástico em confluência aqui. Olha só, o nosso estocástico também já indica muito bem essa leitura, por mais que no estocástico a gente não encontre essa divergência, tá? Nós não encontramos essa divergência, mas agora nós já procuramos esse fundo vindo aqui e esse nosso próximo fundinho aqui, ó, já começa a querer ensaiar a entrada. Lembrando que uma vez que a gente entra para dentro desse canal, postura para cima, provavelmente o sentido do nosso movimento já foi demarcado, tá? Isso para mim já está também extremamente claro. No que diz respeito a BBWP, nós já começamos essa desova, tá? A volatilidade já começou a expandir no gráfico de 4 horas e nós já escolhemos o sentido. A gente pode sim sangrar mais, tá? A leitura da volatilidade no gráfico de 4 horas, primeiro que a gente vê, né, que nós temos um cap aqui, tá? E também fica a validação. Se a gente observar o rompimento dessa zona aqui, é bem possível que seja um rompimento com volume um tanto quanto alto, tá? Porque para quebrar essa zona aqui, a zona dos 20 mil, para quebrar com um movimento mais forte, o volume provavelmente vai ter que vir muito alto. Volatilidade está em cima da oscilação de volume. Então, se a gente observar essa volatilidade no gráfico de 4 horas, fazer esse rompimento aqui, com os 20 mil sendo rompidos, galera, é bem possível que a gente vai descomprimir essa volatilidade inteira e parar em algum momento por aqui, e aí só Deus sabe, infelizmente, as métricas mostram pra gente dos 19 aos 18 como sendo essas possíveis amplitudes, tá? Mas, mais uma vez, se a gente fizer o rompimento desse fundo, com a volatilidade rompendo esses últimos dois capzinhos aqui, é bem possível que a gente veja sim essa desova entrando na jogada, até que a gente procure um topo. E lembrando que, com certeza, esse topo de volatilidade no gráfico de 4 horas certamente não é com fechamento abaixo dessa zona, tá? Isso é um gráfico já de começa a pegar o médio prazo, mas com aquele hint ali mais de curto prazo do que qualquer outra coisa. Então, mais uma vez, por mais que esse movimento de expansão da volatilidade se perdure e faça o rompimento desse último capzinho dos 57% aqui, provavelmente não romperemos, tá? Muito provavelmente desse fundo a gente não passa agora, tá? Mais uma vez, eu me anteciparia, Rodrigo, me anteciparia, mais uma vez, com algumas comprinhas aqui embaixo, que nem eu fiz aqui embaixo, tá? Diga-se de passagem, posso mostrar como para vocês. Foi de uns $1.000, uma parada assim, $1.500, uma parada assim. Mais uma vez, eu provavelmente devo colocar mais algumas comprinhas aqui, não porque eu acho que esse é o fundo absoluto, sim porque eu acredito que a gente tem grandes chances de dar mais um bounce nessa zona, nem que seja para retestar os 20 mil como resistência. Ainda assim, um gapzinho aí de 20% quase, né? Aqui no caso está dando 10%. Se a gente, no caso, pegar esse bounce, né, alavancadinho, dá uns 100x praticamente. Bom, beleza. Gráfico de 4 horas, OBV. Vamos ver se essa mesma divergência é encontrada no OBV. No OBV nós não observamos essa divergência, muito pelo contrário. No OBV a gente vê essa divergência zona aqui já entrando em fruição, tá? Deixa eu fechar esse troço aqui. Pô, meu Deus, aqui. A gente vê topos descendentes, ao mesmo tempo que a gente vê topos ascendentes, tá, galera? Complicado. Na verdade, a gente já começou a desovar essa queda justamente porque essa leitura de divergência de topo aqui já foi encontrada. Ela não estava no RSI, então agora a gente já consegue encontrá-la mais uma vez. Se ela não, cara, se essa divergência não foi encontrada no RSI, foi encontrada no OBV, a gente tem que tomar muito cuidado para isso aqui não ser uma divergência de urso escondida. Mas eu vou mapear isso certinho para vocês e continuo com as análises que eu fiz até então aqui, tá? Sem mudar nada. Bom, beleza. Agora, vamos pular. Eita, eu deletei alguma coisa? Ah, não, beleza. Eita, olha só. Nosso leque de GAN já indica até uma possível
uma possível rejeição, tá? E o que é louco para pensar que o leque de ganho que foi traçado no semanal tem um grau de assertividade tão assustador, né? Isso aqui o bom senso agradece. Provavelmente um contramovimento voltando para essa zona me soa bem interessante, mas provavelmente com grande chance de rejeição, tá? Bizarro, nossa. Lembrando, tá? Isso aqui é uma métrica que foi tirada lá de cima, olha só. Aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, nossa senhora. Bizarro, né? Análise técnica é de cair o queixo, juízes. Bom, o que eu queria mostrar para vocês agora, rapidinho, beleza? Ah, tá, isso aqui eu tracei em outro tempo gráfico, tá? Isso aqui eu tô só explorando quais foram os estudos que eu ia trazer para vocês. Ah, agora a gente já começa, já matamos o gráfico de 4 horas, tá, galera? Vamos cair pro gráfico de 1 hora e entender onde a gente está pisando, tá? Olha só. Lembra que eu trouxe para vocês aquela primeiro, né, que eu vou fechar essa curvazinha auxiliar para ajustar nossa leitura. Falei para vocês, toma cuidado, não espero toque nela, mas é uma leitura auxiliar muito da boa. Galera, vamos lá. Lembra, eu espero que vocês lembrem, quem não viu o final da live passada, por favor, veja, porque honestamente, tudo o que aconteceu aqui foi já antecipado por vocês. Eu ainda falei, toma cuidado. Qualquer contramovimento que volte para retestar e não feche acima daqui é apenas um reteste desse rompimento para pegar o alvo. Eu quero que vocês observem muito bem qual foi a interação dos alvos que eu trouxe para vocês. Lembrando que eu peguei amplitude máxima e amplitude média. Olha só, nosso alvo mínimo foi, cara, né? Eu não preciso falar muito assim, é o que eu falo para vocês. Não me julga pela minha aparência, pelo meu nome, pelo que vocês acham que eu sou. Não me julga por nada, me julga pelos meus resultados. Beleza? E mais uma vez, eu trouxe para vocês os alvos na live passada de quanto? 20.200 e 20k. Olha a pertinência desses alvos, mano. Olha esses fechamentos aqui. Olha esses fechamentos aqui. Beleza? Eu espero que vocês entendam realmente essas interações e que eu não tô aqui falando o que eu acho. Eu tô falando que, porra, tô tentando dar ordem pro caos com umas regras que já foram pré-traçadas há muito tempo e que a gente consegue ter assertividade com isso, tá? Mais uma vez, alvo atingido. E quando um alvo desse é atingido, galera, quando a gente realmente atinge um alvo desses, para mim já fica muito claro que esse movimento de alta já foi descompresso, já foi descomprimido aqui para baixo. Ou seja, o fato da gente defender esses 20 mil aqui já começa a ficar mais provável, porque todo esse movimento aqui já foi descomprimido, já foi descomprimido para baixo, descompresso, sei lá, para baixo. Beleza? Simples assim. A chance da gente segurar os 20 não é pequena. A gente já começa a observar, inclusive, olha só como é que, de fato, os touros estão defendendo ferozmente essa zona. A gente está perigando já aqui, ó, um cruzamento da média de 9 com a média de 20. Se vocês observarem esses 3 cruzamentos aqui, perto da ação de preço, nosso destino já está traçado nos 20.800 aqui, ó, 20.800, 20.900, depende de como se for andando para cá. Mas já está muito claro para mim como isso tudo está caminhando, tá? Uma vez que a gente já fez essa leitura, já demos o ok, já pegamos essa zona, eu quero... lembrando, a gente puxou aquele canal paralelo aqui, e agora vamos só ver como, né, depois que a queda começou, nós começamos a ensaiar esse canal paralelo, e a gente já começa, né, a gente pode até já aumentar ele aqui, vamos ver se ele já começa a casar bonitinho. Pegar os toques mais importantes de todas as velas. Olha só que interessante, cara, como é que a gente já consegue fazer a leitura, ó, de um rompimento que quis acontecer, esse rompimento quis acontecer, mas a maior média no gráfico de 1 hora, acho que é a média de 200, soberana, já trouxe pra gente essa rejeição. Isso aqui foi um fake out que foi tolhido pela média de 200, obviamente. Espero que isso fique claro para vocês agora também. Agora, vamos lá, seguindo. Quero dar uma olhada nos indicadores, quero dar uma olhada no que está se passando agora. Esse aqui, galera, é um canal de baixa. O que eu preciso que vocês entendam sobre os canais de baixa, tá? E eu vou até puxar, eu vou até ser um pouco mais abusado e eu vou descer porque eu vou começar, eu quero me utilizar dessas linhas médias aqui, ó. Eu quero me utilizar dessas linhas médias e desses toques aqui, ó, mais pertinentes para a gente conseguir essas leituras, tá? Deixa eu só ver se eu estou pegando certinho aqui. Show, olha só, olha só, olha só. Rapidinho. Beleza. Esses ajustes que são bem importantes, tá, galera? Outra coisa, rapidinho, deixa eu fechar, olha só, a gente já viu as médias, nossa média de 20 está aqui, que por sinal, tá, se a gente conseguir esboçar
Lembrando que a gente viu aquela divergência escondida no gráfico de 4 horas, isso pode estar reverberando aqui, pode já estar antecipado no gráfico de 1 hora. Se esse rompimento vier em algum momento, né, a gente já viu que essa correção vem aqui, estamos retestando essa linha média. Se essa linha média segurar junto com o gráfico, junto com os 20 mil, segurando o rompimento, se vier em algum momento por aqui, já notem, né, que a média de 200, como eu falei para vocês, provavelmente já vai se encontrar ali como o nosso destino final desse movimento. E aí sim, se romper, o mercado vai ter um sinal de bonança maior, mas a probabilidade maior é da gente tomar alta cabeçada vindo aqui, tá? O que eu falo para vocês também que é bem importante parar para prestar atenção é o seguinte: quando a nossa média de 200, e aí depende do gráfico que você está vendo, mas quando a nossa média de 200 está lateralizada ou bem próxima disso, ela perde muito da sua leitura final como suporte e resistência. Quando a gente começa quando o preço começa, quando essa média de 200 começa a andar tão horizontal, ela vai tender a continuar horizontal. Ou seja, a chance de a gente fazer esse rompimento, probabilisticamente, é muito maior do que se a gente tivesse numa tendência de baixa louca, tipo essa aqui, ó, tá vendo? Quando a linha está posturada assim, essa resistência aqui, por exemplo, essa rejeição já se torna infinitamente mais provável. Mas quando ela está lateralizada assim, galera, a leitura é muito clara para mim. Ela não tem mais tanta pertinência quanto ela tinha. E no gráfico de 4 horas a gente já começa, né? A gente já consegue, e lembrando que isso deve ser levado com um grão de sal enorme. Mas, mito, no gráfico de 1 hora, a gente já começa a observar um canalzinho aqui, né? A gente tem já uma zona de oscilações máximas e mínimas, olha só. A gente já tem um canal, deixa eu até botar para cá. A gente já tem um canal lateralizado, e esse canal deve ser representado em branco, porque a leitura dele é do 50-50, não tem jeito. Todo padrão que é lido na horizontal, ele já tem esse viés aí de 50-50 em termos de rompimento para cima e para baixo, lembrando que operar suporte e resistência dentro de um canal desse é o mais prudente. Então, mais uma vez, nós estamos aqui na maior zona de suporte local. Por mais que isso aqui aparente que vai romper, por mais que isso tudo se apresente de maneira bem apocalíptica, a gente começa a ver, nós estamos no nosso maior suporte local no que diz respeito a esse canal horizontal, nós estamos no maior suporte local psicológico, que é os 20 mil, que tem a sua fragilidade, né, pode buscar os 19 baixo, mas nós estamos sim no que diz respeito a operar de uma zona de vantagem. Uma operaçãozinha comprada mirando nem que seja o meio desse canal, que por sinal já começa a ficar super confluente com essa leitura aqui, com o rompimento desse canal em algum momento aqui na frente, procurando a rejeição, ou quem sabe até um possível rompimento dessa linha média, trazendo uma bonança maior, quem sabe. Mas a próxima interação do mercado frente a esse rompimento aqui certamente vai vir nessa zona, na casa dos 20.700, se antevendo um pouco aos 21, tá? Beleza. Que eu que eu estou antecipando? Da mesma forma, tá? Que a gente consegue antecipar que operar suporte e resistência que era o mais prudente, agora vocês conseguem observar que esse fundo aqui já vai mais fundo, já vai nos 19.700, 19 e uns quebrados. Ou seja, se a gente não conseguir segurar esse suporte dessa linha média, não perder os 20 mil e perder esse suporte aqui dos 19.900, 20 mil, aí sim, galera, temos uma chance maior de ver esse despejo continuar. É bem provável que esse rompimento venha, reteste isso aqui como resistência e começa a nossa queda maior. Tá? É bem importante vocês observarem essas interações, mas mais uma vez, probabilisticamente, nós estamos em um canal de queda por um período já relativamente prolongado, tá? Geralmente a gente vê uma descompressão pequena para continuar essa queda, mas ainda assim nós já temos essa leitura bem clara dentro de um canal lateralizado que também já procura o seu suporte. Probabilisticamente, a chance que a gente tem no curto prazo, somando a divergência escondida no gráfico de 4 horas, é sim de segurar essa zona. Tá? Agora, entendam, probabilidade não pode descartar o outro cenário. Eu não quero que você absorva agora que com certeza absoluta a gente vai dar o bounce. Tá? Da mesma forma que na live passada eu te mostrei o mais provável, eu estou te mostrando o menos provável. Eu estou te mostrando o mais provável agora, tá? E o mais provável é que essa zona sim segure no curto prazo para romper lá na frente. E, infelizmente, tá? O lado menos provável da coisa é o lado desse rompimento acontecer, desse rompimento principalmente, tá? O que vai ser para mim a queda final é o rompimento desse canal aqui. Se a gente romper essa resistência, aí o mercado tá mal demais. Vai ser apocalíptico mesmo. Porque um canal de baixa tão íngreme desses, romper para baixo,
é raro, tá? É difícil que aconteça, até porque as validações são diagonais, faz sentido que elas sejam mais fracas, entendeu? Então é mais fácil da gente segurar esse fundo aqui embaixo. Se a gente perder esse fundo desse canal aqui embaixo, aqui, ó, perdeu aqui, aí é vala, galera. A gente vai realmente mais lá para baixo mesmo, testar os 17, 19 que se encontram mais ou menos aqui, né? Os 19 cravadinho. É, tem que prestar bastante atenção nisso. O que está regrando o curtíssimo prazo agora, ao meu ver, é esse canal aqui, tá? E digo mais, será que a gente consegue traçar? Deixa eu fechar isso aqui. Vou fechar esses dois canais aqui, porque eu quero ver um negócio. Será? Hã, deixa eu ver só se a gente consegue ajustar isso aqui. Ó, tá vendo? Por isso que curva é perigosíssimo de você utilizar como tomada de decisão, mas como auxílio é muito bom, tá? Aqui, ó. Show de bola. Temos já 4 toques bem importantes aqui. É, eu achei que eu tinha visto uma curvinha mesmo. Então, galera, dá pra ver que nós temos um espaço bem grande para cair ainda, tá? É bem importante isso. De repente eu posso até traçar uma outra curva complementar aqui e ver se ela já também tem alguma pertinência grande. Ó, aqui também ó, já funciona legal pra gente, ó, tá vendo? Como suporte, mas eu não quero ler dessa forma. O que eu quero ler é isso aqui, se a gente consegue ter. Não, não, acho que essa resistência aqui, curvazinha, já é também uma leitura auxiliar bem bacana pra gente. Porque a gente consegue observar que a nossa resistência, né, já vem claramente dupla aqui, o que faz sentido, inclusive tripla, porque nós temos a rejeição na média móvel de 50 cravado. Olha só, já são 3 evidências dessa zona aqui como resistência, então já dava para antecipar minimamente uma rejeição. Mas agora que começa a ficar interessante. A média de 9 já começa a esboçar uma forcinha. Dá para ver, inclusive, observe como essa linha média já começa a mostrar para a gente um possível suporte. E, mais uma vez, se romper essa zona aqui, já começa a ser um primeiro sinal assertivo para a gente. Eu vou até colocar essa curva, né, como eu sempre faço para vocês, bem opaquinha, porque eu quero que vocês entendam que ela não tem uma pertinência muito grande. Mas se a gente fizer o rompimento dela, já vai ser um primeiro sinal, provavelmente, de que esse topinho aqui já foi rompido. Se romper esse canal, já sabem onde está o nosso destino final, tá? Lembrando que o pior dessa semana já passou. O pior que aconteceria essa semana, até o final dessa semana, foi a reunião de hoje. E o mercado já está precificando essa reunião de hoje. A incerteza de todos os bancos centrais, do Banco Americano. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, tá? O que eu digo para vocês é o seguinte, e é a cerejinha do bolo. O Jerome Powell deixou muito claro a divergência do estado da economia americana para o estado da economia resto do mundo, tá? Ele deixou claro que no mundo realmente as pessoas estão tendo menos filho, a força trabalhadora está envelhecendo, o crescimento está diminuindo, mas a economia americana tem reserva muito grande por causa do mercado imobiliário deles, tem reserva muito grande em caixa de empresa, então eles estão bem preparados para sobreviver por esse mercado. A gente tem que entender também que boa parte do institucional que está em cripto tem muito de influência americana. Ou seja, pro investidor americano, essa reunião foi horrível, mas foi menos pior do que o resto. Também porque eles estão na posição privilegiada de ter o Banco Central que rege o mundo. Então, a gente pode sim observar essa leitura sendo menos pior dentro para o institucional americano que vem de uma maneira bem agressiva. O Kevin O'Leary, o Anthony Scaramucci. A gente tem boa parte desse institucional agressivo que acredita em Bitcoin, podendo provavelmente ver um mini sinal de bonança. Isso pode ser sim um argumento para a gente puxar o final dessa semana, como sendo pré-apocalipse aí de julho, para ter sim esse movimento mais relaxado ou menos agressivo, que é o que a gente está vendo até então, que vem batendo com as nossas análises. Tá? Beleza, para a gente fechar agora aqui com chave de ouro, tá? Eu vou fechar esses canais, vou fechar essa curva aqui, que por sinal, ó, já vou pegar isso tudo, eu já vou pegar isso aqui e já vou colocar
só para eu poder ter acesso a isso mais fácil na próxima live. Beleza, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vamos lá. O que a gente fez aqui? E eu espero que você agora... primeiro que você entenda, né, o quão conturbado é o gráfico de uma hora. Olha só como é que, né, operar aqui esse padrão seria tenebroso, porque a gente tem claramente... a gente tem um canal, um triângulo lateralizado aqui, e o que é muito interessante, né, que o canal lateralizado, o triângulo horizontal ou o triângulo lateralizado é um triângulo que tem, como eu falei para vocês, uma leitura de 50-50. Notem como a maior dúvida desse mercado veio exatamente nessa zona. Notem como a amplitude dessas agulhadas aqui vem bem parecida com a amplitude dessas agulhadas aqui embaixo. Notem como a linha média dessas oscilações vem exatamente nos 20 mil, o que corrobora perfeitamente para a gente a leitura desse triângulo horizontal, tá? Isso é muito bacana, cara. Quando a gente lê a interação do fechamento das velas, compradores e vendedores, a zona do gráfico que a gente está, tudo isso começa a casar de uma maneira linda, né? Então a gente observa aqui mais uma vez, ó, que a gente tem a amplitude desse triângulo, que provavelmente já foi o alvo encontrado nessa zona, tá? Olha só, o alvo estava aqui, naturalmente, né? O alvo estava nos 22.300, nos 20.300 nós arregaçamos os 20.300, tocamos exatamente na média de 55, se não me engano. Deixa eu ver quanto está essa média aqui, só para ver se eu não estou falando cagada. Na média de 50, cravado, e já procuramos a queda, tá? Bem interessante, essa queda aqui já lia pra gente que essa correção viria, mas agora, né, a gente segue, já que esse triângulo foi feito, agora a gente segue acompanhando mais uma verificação, que é essa verificação aqui, que é essa LTB, essa LTA. Eu vou marcar ela em verde para gente, porque até que ela seja rompida, o preço provavelmente vai respeitá-la, tá? Será que a gente tem algum canal aqui de curtíssimo prazo? Será que a gente já tem algum canalzinho aqui, ó, de curtíssimo prazo? Vamos ver. Uhum. Deixa eu ver aqui se a gente tem essas interações. Só para ver se a gente consegue facilitar um pouco essa leitura. Olha só como é que o gráfico de uma hora é super conturbado, cara. Meu Deus do céu. Vou pegar os fechamentos mais importantes aqui. Linha média, olha a interação da linha média funcionando legal pra gente. Eu não estou gostando do ângulo desse canal, não. Eu vou fazer a manutenção disso depois, tá? Mas ainda assim, prefiro acompanhar inicialmente essa LTA, tá? Se essa LTA segurar até segunda ordem, nós podemos sim, inclusive, né, mais uma vez, fazendo análises super complementares aqui, a gente pode estar fazendo, quem sabe, tá? Isso é só especulação, não tem nem tempo para ver isso, mas a gente pode estar fazendo mais um ombro, cabeça e ombro invertido aqui. Rompimento nos traz mais uma vez para a média de 200, provavelmente sendo confluente com tudo que a gente viu, tá? Mais uma vez, até que a gente veja um fechamento, eu diria de vela de 4 horas aí, principalmente 100% abaixo do gráfico dos 20K, ou abaixo dessa LTB aqui, ou se quiser, inclusive, até pegar em confluência com o gráfico de 4 horas, olha só, aquele é o nosso Okoi. Se fizer um fechamento, mais uma vez, abaixo dos 19.800 aqui inteiro no gráfico de 4 horas, aí sim, a grande queda, essa grande desova vai continuar, tá? Mas algo que eu digo para vocês que já é outro sinal para mim de que sim, essa zona deve ser defendida, é que se vocês forem observar, olha só, a gente tem aqui uma bandeirona de baixa, né? Isso aqui é uma queda, bandeira. A gente tem uma bandeira de baixa, e olha só como é que o alvo dessa bandeira está aqui embaixo, tá vendo? O alvo estava nos 19.500. O fato da gente já ter defendido, o fato da distância desses mastros estarem claramente diminutos, já me mostra sim que esse alvo final para baixo já não foi atingido numa tendência de queda cavalar. A gente procurou a descompressão média e nesse momento, beleza, pode contar isso aqui como um reteste para continuar essa queda, mas a distância dessa queda para essa queda já me lê provavelmente essa divergência. Lembrando que, na verdade, né, depende da nossa leitura. Isso aqui também pode ser interpretado, né? Isso aqui pode ser interpretado também como uma bandeira. E aí o alvo aqui embaixo, perante rompimento, pegou certinho. E esse alvo aqui perante rompimento também pode ter pego certinho, tá, galera? Realmente peço desculpas. Essa pequena lateralização aqui, essa pequena consolidação passou pelos meus olhos. No gráfico de 30 minutos, 15 minutos, talvez a gente consiga confirmar isso melhor. Não, foi só uma... Na verdade, agora a gente já começa a enxergar melhor, né? Aqui é um movimento, perante rompimento.
né? Alvo certinho. E aqui, perante o rompimento. Cadê? Também certinho. Jesus fucking Christ. Tá, mas aí tudo bem. Aqui a gente começa a ver a transição de fundos descendentes para fundos ascendentes, que é onde a gente está agora, tá? Eu não gosto de descer tão fundo, porque eu não quero confundir vocês. Curto prazo fica no gráfico de uma hora, se você não for um scalpeleiro aí safado. Fica no gráfico de uma hora, que provavelmente é o que vai te entregar mais, é onde boa parte dos operadores desse mercado fica de olho para curtíssimo prazo, tá? Para curto prazo. Curtíssimo prazo entra aí na casa dos 5 minutos. Beleza? Ah, olhei sim, pô. Óbvio que eu olhei. Olhei no gráfico diário, as bandas de Bollinger. Aqui, ó. Olhei. Óbvio que eu olhei. Não só olhei, como olhei BBWP também, pô. Aqui, ó. Te mostrei, pô. Óbvio que eu olhei, tá louco? Aqui, ó. Na verdade, eu não abri as bandas de Bollinger. Eu abri apenas o BBWP aqui. Gráfico de uma hora. Estamos com quanto tempo? Nossa, duas. Galera, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. Peço perdão, não consigo, cara. Eu fico muito tempo aqui. Peço perdão mesmo, tá? Às vezes é. This is how we do it. I don't give a fuck. Quem quiser ver, quem não quiser não vê. Essa é a grande verdade. Beleza, olha só. Mais uma vez, ó. No gráfico de uma hora, bandas de Bollinger claramente, ó, já antevendo pra gente o próximo movimento. Contraidinhas, o próximo movimento vai vir. Seja ao rompimento dessa LTBzinha aqui pro alto, mais uma vez fica super confluente, ou seja o rompimento dessa aqui para baixo, tá? Mas olha só como é que a nossa banda inferior das bandas de Bollinger no gráfico de uma hora já legal pra gente essas interações, tá? Eu não sei se eu li para vocês, os indicadores no gráfico de uma hora. Não olhei. Não tem nenhuma divergência. Talvez a gente tenha uma divergênciazinha de baixa, né? Que bizarro. Não temos nenhuma divergência. Ainda não. Mas, olha só, a volatilidade, ó, na teoria, a nossa volatilidade já rompeu para cá, apontando para cima, mas nesse exato momento ela ainda não saiu da zona dos 10%, tá? Quando sair da zona dos 10% e as duas posturarem para cima, certamente, ao rompimento dessa LTA ou dessa LTB, o movimento já está traçado. A LTB, provavelmente, como eu falei para vocês, deve parar na média de 200 e no no rompimento dessa LTA, provavelmente a gente deve parar nos 19 inicialmente, descomprimindo mais uma descida dessas. O que eu acho interessante da gente fazer de repente, para fechar com chave de ouro essa live, é puxar as retrações em FIB, né? Puxar direto daqui. Ó, 0,3. Vamos ver. Jesus fucking Christ. 0,3. Na teoria, pela nossa expansão de FIB, o nosso alvo está aqui nos 19.500, tá? Interessante pra caramba. Mas, lembrando, né? Notem que a gente tá testando o 0,5 aqui já pela segunda vez. Pode, inclusive, ser catalogado como o gargalo que eu li para vocês, tá? Mas, na teoria, se for pra gente continuar essa queda, que por sinal já foi interrompida, né? A gente viu que essa queda inteira aqui já foi interrompida nesse rompimento aqui, tá? Nesse rompimento aqui foi onde a gente viu essa queda interrompida. Cara, dá pra ficar o dia inteiro aqui, né? Vocês me conhecem. Aqui, ó. Show de... Ó. Eu vou botar isso aqui em verde. Suportão. Nice. Segurando a zona aqui, beleza? Eita porra, olha só que lindo. Vamos deixar rolar, galera. Vamos deixar rolar porque eventualmente essas expansões de Fibonacci não pegam mais, né? A gente teve 2, 3 alvos já sendo alcançados. Cada pernadona dessa no macro, contando essa daqui, já dá umas 4 no máximo aí, 4. 2,5, 3 é a média dos movimentos. Então a gente já viu 4, já deve estar na hora de uma reversãozinha, tá? Bem legal. Bem legal. Beleza? Então, família, acho que fechamos, né? Acho que eu apavorei vocês por tempo suficiente. Muito obrigado mesmo, tá? Hoje eu fiquei.
Tamo junto, meu mestre. Como eu mando grana pra exchange, cara, eu faço TED, na real. E esse é o problema, cara, que quando você vai fazer a conversão real dólar nas exchanges, aí que é o problema. Porque na maioria das vezes a exchange coloca aquele salzinho extra ali pra tirar o deles, tá? É chato pra caramba mesmo. É chato pra caramba, é isso mesmo. Tem que procurar qual é o par BUSD ou SDC. Geralmente, por exemplo, na Binance, a BUSD é que você vai ter a melhor cotação, porque a moeda deles, eles querem que você opere na moeda deles. Mas aí tem que procurar qual moeda que tá te entregando a melhor cotação. Ah, o saque Pix está rolando pela Bybit, né? Sim, então, galera, caso vocês queiram, já aproveitando, né? Já aproveitando o gancho, caso você queira operar essa volatilidade, caso você já seja um trader experiente, já esteja estudando isso de uma maneira mais assertiva, já entenda gestão de risco, não esteja fazendo um monte de cagada com o teu capital, entenda que a Bybit está te entregando dos maiores prêmios 08 da história deles, tá? Eles têm prêmio de até $4.100 lá dentro para você operar com o colateral deles e não com o teu. Entendam que esse bônus existe porque muita gente entrega isso de volta para eles. Então, porra, absorvendo o nosso conteúdo, fazendo o nosso programa de 120 aulas, você certamente vai estar muito mais bem preparado para operar e para usar uma ferramenta dessa. Tá? Realmente muito importante que vocês entendam o quão forte é essa ferramenta, mas ao mesmo tempo, né, como eu falo sempre, um martelo, né, você pode botar o preguinho ali, pode arrancar um dedo. Uma motosserra, você pode derrubar uma baita de uma árvore, mas você pode também arrancar a sua perna. Então, por favor, toma muito cuidado, mas o link está aqui embaixo para vocês que querem operar essa volatilidade, querem fazer as análises de vocês e usar alguma coisa do que eu trouxe para vocês aqui como validador ou como uma opiniãozinha extra aí, fiquem à vontade e o link está aqui embaixo, tá? Não esqueçam da oportunidade. Agora, caso vocês operem spot, não quero operar alavancado, não quero operar perpétuo, não quero pensar nisso, sou iniciante ainda, quero operar somente spot, compra e venda, crypto.com, link aqui embaixo. Mandem bala, tá, galera? Bybit também tem um mercado spot muito bacana, então fica aí à vontade. Lembrando que a Bybit agora está alinhadinha com o mercado brasileiro, Pix funcionando tudo bonitinho. Se quiser sacar também tudo certinho, vão lá e mandem bala, beleza? Ah, cara, eu acho que a Bybit já está liberando saque em BRL, se ligou? Ele falou saque Pix, se ligou? E não depósito. Eu acredito que o saque Pix já está acontecendo, se não me engano, tá? Se não me engano. Ah, mas eu vou confirmar isso pra vocês, tá? Tamo junto, lindão. Tamo junto, Wiley. Bom, família, é isso, tá? Uhul! Nossa senhora, como eu falei pra vocês, né? 2 horinhas de muita coisa. Falei pra vocês, peço desculpa pela live ter sido um pouco maior hoje. Realmente, cara, eu tento não deixar passar nada, tanto nos gráficos quanto na parte geopolítica e macroeconômica. Eu entendo que para muitos de vocês acaba sendo demais e não tem problema, assiste picotada, assiste só o que te interessa. Se você é position trader, só semanal. Se você é swing trader, diário 4 horas. Se você é day trader, 1 hora, 15 minutos, meia hora. Escolha suas validações, entenda que às vezes você assistir a análise como um todo é sempre muito importante. Se você, por exemplo, é position trader, é interessante que você assista até o diário, pelo menos. Se você é, por exemplo, swing trader, é muito interessante que você pegue o diário 4 horas para baixo. E se você está fazendo day trade, está trabalhando em tempos gráficos menores, 4 horas é primordial antes de pegar o gráfico de 1 hora, porque é provavelmente ter uma extra ali, tá? Então, por favor, entendam mais uma vez, por favor, galera, por favor, eu não quero que vocês absorvam o que vocês querem. O que a gente tem que entender é que tudo que a gente faz aqui é dar ordem para o caos em cima de probabilidade, validações e zonas de gatilho. Todo o resto é ruído. Análise técnica é um jogo de evidências. A gente está acumulando a maior quantidade de evidências probabilísticas que apontem mais para um lado ou para o outro. Não existe vai subir com certeza, vai descer com certeza. Existe probabilidade, backtesting e aí sim, com uma grande amostragem, a probabilidade se apresenta, tá? Caso você não entenda a probabilidade, sugiro que você estude um pouco, porque realmente é lindo de ver como existe sim uma ordem pré-determinada por trás de todo o ruído, por trás do caos, e isso geralmente só se apresenta de maneira tão assertiva quando você tem as mesmas decisões sendo tomadas por seres iguais. E no final das contas, o que é o gráfico? São vários serizinhos iguais, com o mesmo medo de perder o dinheiro e a mesma ganância de querer fazer mais dinheiro, tomando as mesmas decisões de compra e venda.
beleza? No final das contas, o gráfico é só isso. E o que eu tento ler para vocês é a probabilidade de um grupo ou outro prevalecer naquele determinado momento. É muito importante você entender também tempos gráficos, porque vai subir ou vai descer, a pergunta que vem é quando, qual tempo gráfico você está olhando, quais são suas validações e por aí vai, tá? Gestão de risco e manda em bola, tá? Lembrando mais uma vez, família, dinheiro é bom demais, a gente ama dinheiro, a gente ama dinheiro, mas, né, no final das contas, quando a gente vai de uma dessa para a próxima, o que sobra é o que a gente fez de bom para as pessoas que a gente ama. Então, por favor, entenda, por favor mesmo, assim, foca na tua saúde para você poder fazer isso. E, cara, foca na gestão de risco, foca na família e foca nos amigos, porque muitas vezes amigo também é família, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado por validarem o trampo, muito obrigado por me ceder do tempo de vocês. Eu sei que, cara, eu cobro de vocês, mas eu espero que vocês estejam pelo menos um pouquinho melhor ao final desse conteúdo todo, tá? Muito obrigado mesmo. Pra mim não tem Bitcoin que paga essa porra e eu nunca vou levar isso levianamente. O tempo de vocês pra mim vale mais do que qualquer coisa, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Vejo vocês na live de sexta-feira. Todo mundo juntinho. Minha vozinha já fora do hospital, pra quem já perguntou, se Deus quiser amanhã é alta dela. Cara, eu não poderia estar mais feliz e aliviado, mas né, aquele esquema, family first. Espero que vocês façam da mesma forma, tá? Fiquem com Deus. Vejo vocês na live de sexta-feira. Um beijo gigante no coração de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Vejo vocês na sexta. Quarta-feira. Sexta, perfeito. Um beijo gigante no coração de vocês e fui, sapados! Um beijo, seus caçadores de topo!